O ser humano precisa descascar-se. Sim, descascar-se a si mesmo. Porque hoje está todo encapsulado, todo enredado, envolvido por uma teia de maus pensamentos, maus sentimentos, ilusões, desejos, arrogância, prepotência, aparências. O ser humano é como um inseto envolto numa teia de aranha e que precisa se libertar disso para poder voar, seguir adiante, trilhar o seu caminho e ser. Porque envolto nessas ilusões, por essas ilusões, o ser humano não é ele próprio, é apenas um ser de aparência, apenas um personagem social no palco das ilusões, das mentiras, das enganações. O ser humano hoje está dentro de uma grande casca, a casca mental, casca brutalizada, enrijecida, endurecida, casca esta que não permite ouvir o núcleo, o espírito. Para dizer a verdade, o ser humano é um ser que está dentro de um invólucro, vários invólucros. Quem leu e compreendeu a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim sabe que o ser humano partiu do plano espiritual, que ele atravessou diversas camadas do plano ideal, diversas camadas da matéria fina, diversas camadas da matéria grosseira e encarnou aqui no planeta Terra. Então, o ser humano tem o seu núcleo, que é o espírito, tem a alma, que é constituída por invólucros sutis, e o corpo denso da matéria grosseira, que é o nosso corpo físico. Então o ser humano tem cascas em torno de si. É natural que assim seja. Cada plano que o ser humano descia, a cada plano que o ser humano descia, ele recebia mais um invólucro. E o mais grosseiro de todos, no ponto mais baixo, que é aqui no planeta Terra, o ser humano recebeu o corpo carnal. Então isso é normal, isso é assim. Mas o problema é que a mente humana, através de uma atividade exacerbada, acelerada, exagerada, foi toldando a visão do indivíduo, foi deturpando a sua visão de mundo. E a mente se tornou a pior das cascas. A pior das cascas que prendeu o ser humano aqui na matéria grosseira densa e que acaba voltando sempre para novas reencarnações sem conseguir libertar-se dos seus erros. O correto teria sido o ser humano baixar como baixou, ter algumas vivências aqui, algumas encarnações e depois ascender, libertando-se lentamente dos invólucros sutis, até por fim voltar ao plano espiritual sem invólucros, mas com o espírito amadurecido, desenvolvido. Mas isso não ocorre porque aqui na matéria grosseira mais densa, a mente perverteu tudo, ela acabou envenenando o corpo de matéria grosseira densa, o corpo de matéria mediana e o corpo de matéria grosseira fina. A mente estragou tudo isso. O corpo de matéria grosseira mais densa, a matéria grosseira mediana e a matéria grosseira fina. Tudo isso a mente envenenou. Por isso o ser humano não consegue ir para a matéria fina propriamente, nem para o ideal, e muito menos para o plano espiritual de onde veio. Por isso o ser humano está preso nesta teia de reencarnações, que vai terminar. Estamos aí nos anos finais do juízo final, da grande transformação, da mudança, da nova era que está a caminho.
E aquele que não quiser acordar, que não quiser libertar-se da casca mental com suas ilusões, irá sucumbir. E cabe ao ser humano hoje descascar-se a si mesmo. Mas como descascar-se a si mesmo? Alguém poderia perguntar. Ora, o ser humano precisa ir além da mente, precisa perceber a sua natureza interior, a sua essência interior. E por onde começar? Por onde começar? O ser humano deve começar sentindo a voz da sua consciência, ouvindo a voz da sua consciência. Quando a consciência fica leve, quando fica pesada, quando o ser humano sente um peso lá dentro, na sua consciência, ou uma leveza, nisso o ser humano observa por onde deve ir, quais as escolhas a serem tomadas e promovidas. Quem prestar atenção na voz da sua consciência começa a descascar-se, começa a descascar os conceitos errados, as ilusões, as fantasias. E começa um processo de dilatação do espírito. E neste processo de dilatação do espírito, ele começa também a purificar a alma. A alma vai se tornando mais leve, mais limpa, purificada. E quando o espírito consegue atravessar a alma com a sua irradiação, esta irradiação chega ao cerebelo, que é este cérebro menor que fica aqui atrás. E depois essa irradiação chega ao cérebro frontal. E se esse processo se dá de dentro para fora, a mente passa a cumprir a sua função de decodificadora final de um processo de irradiação que parte de dentro. E se este processo de irradiação que parte de dentro não é efetivado pelas pessoas, é porque supervalorizaram a mente, este cérebro frontal aqui. As pessoas supervalorizaram aquilo que na verdade está em último lugar. Aquilo que deveria estar em último lugar, estes seres humanos modernos e pós-modernos colocaram em primeiro lugar. Daí se tornaram demasiadamente mentais, materialistas, restritos, bitolados, cegos, insensíveis aos apelos da vida. Toda essa casca mental sujou as demais cascas internas que o ser humano tem, que são naturais, né? E o próprio núcleo interior foi sufocado, toldado, encapsulado. Se o ser humano conseguir purificar a sua casca mental por meio deste processo interior, daquele que reconhece a sua consciência interior e faz o que a consciência interior determina, a irradiação do espírito chega até a mente. E daí a mente se torna mais leve, a mente é libertada e passa a ser um instrumento do espírito. Este é o processo natural que pode e deve se dar na vida do ser humano. E não se dá porque ele inverteu os polos, colocando a mente acima do espírito, que é o núcleo. E por isso a humanidade se perdeu. Por isso o materialismo surgiu sobre a Terra, de forma assustadora, doentia. A humanidade hoje está presa às suas restrições mentais, a esta casca mental. E as pessoas não sabem como descascar-se a si mesmas. A maioria nem pensa em descascar-se a si mesma, porque a maioria toma a mente como o que há de mais importante, sendo que é apenas um espírito, é apenas a casca externa que enrijeceu-se por causa do cultivo unilateral do raciocínio
e que entupiu o ser humano. Literalmente, o ser humano hoje está entupido. O espírito não flui mais de dentro para fora porque o ser humano está entupido, está ensacado. O ser humano está dentro de um saco amarrado em cima pelo intelecto, conforme Abdrushim descreveu em sua obra Na Luz da Verdade. E o intelecto virou um tampão. O intelecto virou uma rolha, virou um nó, virou uma rede, uma tampa, um saco. Tudo isso impede a fluidez interior. Essa casca externa sufocou a alma, sufocou o espírito dentro da alma, que é o núcleo e o verdadeiro eu da pessoa. Tudo isso foi imobilizado, está estancado. O movimento interior que deveria dar-se de dentro para fora foi estancado. Como o sangue num corpo que precisa circular, mas se o indivíduo amarra o seu braço, o sangue não circula mais e o braço vai apodrecer. E assim a vida humana apodreceu porque as pessoas estancaram o movimento do espírito, né? E não sabem como descascar-se. E a maioria das pessoas nem sonha em descascar-se, nem imagina que é possível descascar-se e que a vida atual não passa de uma grande casca que impede a fluidez interior de manifestar-se. Então tudo começa pela intuição ou pela voz da consciência. Se o ser humano ainda não consegue identificar a sua intuição, que observe a voz da sua consciência, quando ela fica leve, quando ela fica pesada, que o ser humano aprenda a discernir isso e lentamente, um passo de cada vez, vá tornando mais clara a sua visão sobre o seu eu, o verdadeiro eu, o eu interior, que precisa ser identificado e ouvido, para que o ser humano possa descascar-se de dentro para fora e novamente abrir os canais para que a irradiação parta do espírito, atravesse a alma, chegue ao cerebelo e ao cérebro frontal. E também no caminho inverso do cérebro frontal ao cerebelo, à alma e até o núcleo. Precisa ser um vai e vem de irradiações, de aprendizados, de ensinamentos. O ser humano precisa permitir que ocorra dentro dele, de dentro para fora, esta vibração, tirando o tampão mental para que o canal novamente seja aberto e a fluidez se dê, se processe naturalmente. Então, o ser humano precisa reconhecer a voz da sua consciência e fazer o que ela determina. Conforme o ser humano vai identificando a voz da sua consciência, a sua intuição se torna mais clara. E chegando num determinado nível de vida intuitiva, o ser humano vai descascando-se a si mesmo cada vez mais. Coloca a mente no seu devido lugar. E daí, esse invólucro mental, essa casca mental, não será mais um problema, porque a mente não será uma casca obstrutora, mas será um instrumento útil. E se o ser humano alcançar este nível, ele vai poder, depois que desencarnar, adentrar planos mais elevados, atravessar a matéria grosseira, a matéria fina, e assim por diante, ascender na matéria fina, atravessar o plano enteal e retornar ao espiritual, ao plano de origem. Mas tudo isso apenas se colocar o espírito como o direcionador e a mente apenas como um instrumento
que presta uma assessoria ao espírito. A mente precisa ser destronada do falso trono que este ser humano materialista dedicou a ela, colocando-a acima de tudo, sufocando o espírito. É isso que atrapalha o ser humano. É isso que encapsulou o ser humano. É isso que criou essa casca mental, esta borrasca que sufocou o ser humano, o impedindo de ser. É um processo interior, é um descascar-se a si mesmo, para que o núcleo, a essência, possa se manifestar, indicando caminhos, direcionamentos e orientações. Tudo isso precisa se dar de dentro para fora, de forma livre e libertadora. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!